Poço dos Três Reis Magos, de Selma Lagerlof, tradução de Rosinha de Mendonça Lima, voz Iba Mendes. Na velha Judéia, a seca se arrastava esquelética, de olhos encovados, por entre os cardos ressequidos e a grama amarelada. Era verão, o sol batia sobre as encostas das montanhas nuas, o mais leve sopro de vento levantava nuvens espessas de poeira dos campos pardacentos. Os rebanhos detinham-se confusos nos vales próximos aos regatos ressequidos. A seca passava, controlando o abastecimento de água. Primeiro vagueou sobre as lagoas de Salomão, certificando-se de que elas ainda continham uma pequena quantidade de água provinda das fontes da montanha. Desceu depois ao famoso poço de Davi, perto de Belém, encontrando-o quase esgotado. Finalmente dirigiu-se cambaleante para a grande estrada que leva de Belém a Jerusalém. A meio caminho viu o poço dos Três Reis Magos, que estava fechado ao lado da estrada. Num relance, percebeu que aquele pouco faltava para secar. Sentou-se então sobre a borda, que consistia numa única pedra oca, e olhou lá para o fundo. O brilhante espelho líquido, que geralmente era visto muito perto da abertura, jazia lá embaixo. A lama e as imundícies aí acumuladas tinham-no tornado lodacento e impuro. Quando o poço viu o bronzeado rosto da seca refletido no seu nublado espelho, estremeceu de angústia. Eu me rejubilarei quando te exaurires, disse a seca com ironia. Seguramente não esperas encontrar aí nesse fundo algum puro manancial que te venha dar nova vida. E quanto às chuvas, Deus seja louvado, não se deve pensar nelas senão daqui a 2 ou 3 meses. Poderás alegrar-te desde já, respondeu o poço. Agora nada me poderá valer. Para salvar-me seria necessário nada menos que uma nascente do paraíso. Então não me afastarei daqui até que tua última gota se tenha evaporado, retrucou a seca. Persuadida de que o velho poço estava chegando à sua última hora, não queria perder o prazer de vê-lo esgotar-se gota após gota. Sentou-se, pois, o mais confortavelmente que lhe foi possível, sobre a pedra da borda, satisfeita com o que ouvira murmurar o poço lá da sua profundidade. Era também grande prazer para ela estar à espreita dos viajantes sedentos que se aproximavam e ansiosos desciam o balde e o puxavam segundos depois, apenas com algumas gotas de água barrenta. Passou assim a seca o dia todo e, quando as trevas começaram a descer sobre a terra, espreitou novamente para dentro do poço. Um pouco de água ainda brilhava no fundo. Esperarei aqui a noite toda, gritou ela lá para baixo. Não te apresses. Quando a luz voltar, olharei mais uma vez aí para dentro e estou certa de que a tua vida se terá extinguido. E enroscou-se sobre a borda, enquanto uma noite quente, mais cruel e mesmo mais cheia de tormentos do que o dia tinha sido, descia sobre a Judéia. Cães e chacais uivavam incessantemente, vacas e jumentos respondiam das abafadas estrebarias. A viração de quando em quando se agitava, contudo não trazia alívio algum, pois era tão sufocante e ardente como a respiração escaldante de um monstro adormecido. As estrelas brilhavam com o mais puro fulgor, e a prateada fatia da lua nova lançava sua bela e pálida luz sobre as montanhas acinzentadas. E a essa luz viu a seca a extensa caravana que vinha em direção à montanha,
onde ficava o poço dos 3 reis magos. Espantada e curiosa, observou a imensa procissão e alegrou-se muito ao pensar que toda aquela sede que acolá vinha não encontraria sequer uma gota d'água que a desalterasse. Os animais eram tantos que facilmente esgotariam um poço cheio se por acaso o encontrassem. Repentinamente pôs-se a seca a pensar que era alguma coisa de real aquela caravana que vinha marchando arrogantemente dentro da noite. Em primeiro lugar, todos os camelos vinham visivelmente para a montanha que, alta e distante, sobressaía contra o horizonte, como se fosse pensamento deles subir por ela diretamente para o céu. Depois pareciam maiores que os camelos comuns, carregando com exagerada facilidade enormes fardos jogados às suas costas. E a seca nada podia compreender, senão que a ela se afiguravam eles tão reais como a realidade mesma. Via também que os 3 animais dianteiros, aliás 3 dromedários de pele cinza, brilhante, vinham ricamente ajaezados, com cobertas franjadas, montados por formosos e fidalgos cavaleiros. Toda a procissão parou junto ao poço. Em 3 lentos movimentos, os dromedários ajoelharam-se e os jovens fidalgos desmontaram. A tropa de camelos permaneceu em pé e assim reunidos, eles formavam uma interminável linha de pescoços e corcovas e uma extensa pilha de fardos. Os cavaleiros então dirigiram-se à seca e a saudaram, tocando com as mãos primeiro a testa, depois o peito. Vestiam roupagens de alvura deslumbrante e enormes turbantes. Sobre a fronte de cada um havia uma clara e refulgente estrela que brilhava como se tivesse sido apanhada diretamente nos céus. Nós vimos de uma terra muito distante, disse um deles, e ordenamos-te que nos informe se este é, na verdade, o poço dos 3 reis magos. Até agora este tem sido o seu nome, respondeu a interpelada, mas amanhã não haverá aqui nenhum poço. Este vai morrer esta noite. Compreendo que assim seja, pois vejo-te aqui, falou o homem. Mas dize-me, não é este um dos poços sagrados que nunca deverá esgotar-se? Por que tem esse nome? Sei que é sagrado, retrucou a seca, mas que bom proveito isso lhe faz? Os 3 magos estão no paraíso. Os 3 viajantes entreolharam-se. Conheces a verdadeira história deste antigo poço? Perguntaram. Com orgulho a seca respondeu. Eu conheço a história de todos os poços e fontes, regatos e rios. Então concede-nos um prazer, conta-nos a história deste, rogaram os estrangeiros e sentaram-se à volta da velha inimiga e disporam-se a ouvi-la atentamente. Em Gebas, na Média, uma cidade que ficava nas proximidades do deserto e que, portanto, tinha sido sempre para mim uma livre e acreditada cidade, viviam há muitos e muitos anos atrás 3 homens conhecidos por sua sabedoria. Eram paupérrimos e as suas condições de vida o mais anormais possível. Em Gebas, a sabedoria era tida em elevado apreço e muito bem recompensada. No entanto, esses homens viviam em completa miséria e dificilmente podiam aspirar a outro modo de vida. Um deles era muito velho, o outro estava tomado pela lepra e o terceiro era preto, de longos e grossos lábios. O povo achava o primeiro demasiado velho para lhe ensinar alguma coisa, receava o segundo devido ao contágio. Quanto ao terceiro, não o queria ouvir, pois era crença popular que de nada bom poderia sair da Etiópia. Entretanto, os 3 sábios se tinham unido na sua miséria.
Durante o dia esmolavam no templo, sob o mesmo pórtico, e à noite o abrigo era comum aos três. E assim viviam, tendo como consolo o tempo que lhes sobrava e a oportunidade que lhes faltava para meditar sobre as maravilhas que observavam na natureza e na raça humana. Uma noite dormiam lado a lado sob uma latada cheia de admiráveis papoulas vermelhas, quando o mais velho acordou e com curiosidade lançou um rápido olhar à sua volta antes de despertar os outros. Bendita seja a miséria que nos obriga a dormir em lugar descoberto, pensou e disse aos outros: acordai e erguei os vossos olhos para o céu. Bem, continuou a seca num tom um tanto humilde, era de fato uma noite inigualável aquela. Quem a contemplou nunca mais a esqueceu. Os céus, num esplendor, tendo perdido a forma abobadada, apresentavam-se profundos, transparentes, como que desvendando o paraíso. Havia no espaço uma claridade serenamente ondulante, e as estrelas pareciam flutuar naquela imensidão, algumas entre as vagas luminosas, outras à superfície. Súbito, muito ao longe, lá das alturas, surgiu uma leve sombra. Vinha pela amplidão como uma bola que se tivesse desprendido do alto. Aproximava-se rapidamente e, à medida que avançava, adquiria uma certa luminosidade. Era um brilho suave como o das rosas, pudesse Deus eliminá-las todas, quando desabrocharam dos botões. Depois cresceu mais e mais. A capa escura que a envolvia foi se abrindo, pouco a pouco, até a luz rebentar intensa, deixando formadas 4 pétalas distintas. Finalmente, quando já tinha descido ao nível da mais próxima estrela, parou. Então os bordos escuros desdobraram-se, deixando escapar uma bela e radiante luz cor-de-rosa, e as folhas assim formadas estenderam-se uma após outra, até alcançar a perfeição e brilhar nos céus, tal como uma estrela entre estrelas. Vendo todas essas maravilhas, os pobres homens compreenderam, graças à sua sabedoria, que naquele momento um rei poderoso tinha nascido na terra, um rei cuja majestade e poder se elevariam acima de Ciro e de Alexandre. Disseram então uns para os outros: vamos procurar o pai e a mãe desse recém-nascido e contar-lhes o que vimos. Provavelmente eles nos recompensarão com uma bolsa de moedas ou um bracelete de ouro. Empunharam seus longos cajados de viagem e partiram, mas assim que passaram a porta da cidade, aqueles 3 pobres homens hesitaram um momento. Na sua frente estendia-se o imenso deserto, árido e nu, o deserto tão temido pelos homens. Porém, lá dos céus, a estrela lançava jorros de luz sobre a arenosa extensão, como que a indicar-lhes a rota. Confiantes então, seguiram guiados por ela. A noite toda marcharam e durante a jornada só falavam a respeito do rei recém-vindo, que encontrariam deitado em berço de ouro, brincando com pedras preciosas. E entretinham o tempo cogitando da atitude que tomariam ao se aproximarem dos pais do menino, o rei e a rainha, e como lhes participariam que os céus auguravam para seu filho poder, beleza e sabedoria maiores do que as de Salomão, e orgulhavam-se pelo fato de Deus os ter chamado para ver a estrela. Diziam entre si que naturalmente seriam recompensados pelo menos com 20 bolsas de ouro. Talvez até lhes dessem tanto ouro que nunca mais necessitasse pensar no tormento da miséria. Eu vagava pelo deserto, esperando tal qual um leão, continuou a seca. Tinha em mente atirar-me sobre aqueles viajantes com todas as agonias da sede, mas eles conseguiram iludir-me. Durante a noite toda a estrela os guiou, e pela manhã, quando os céus começaram a se iluminar, e as estrelas a empalidecer, ela continuou firme a iluminar o deserto e guiou os 3 homens a um oásis, onde encontraram uma fonte de água fresca
e uma árvore carregada de frutas maduras. Aí descansaram o dia todo. Na noite seguinte, quando viram os raios da estrela desenhados na areia, levantaram-se e partiram. Segundo o feitio humano de ver as coisas, disse a seca, foi aquela uma noite deleitável. A radiosa condutora levou-os de maneira tal que não sofreram sede nem fome. Os agudos espinhos não os perturbaram e a areia foi impedida de se levantar contra eles. Livres, portanto, das queimaduras do sol e das ardentes tempestades, os três sábios repetiam a todo momento: Deus protege e abençoa a nossa jornada, somos os seus mensageiros. Então, a pouco e pouco, caíram em meu poder, continuou a seca. Os corações daqueles observadores de estrelas tornaram-se até ao âmago tão seco e estéreis como o deserto através do qual caminhavam. O orgulho e a ambição dominaram-nos completamente. Nós somos mensageiros de Deus, diziam. O pai do rei recém-nascido não nos recompensará devidamente, mesmo que nos dê uma caravana carregada de ouro. E a estrela os conduzia. Primeiro levou-os ao famoso Jordão, depois às montanhas da Judéia. Uma noite parou sobre a pequena cidade de Belém, que fica no topo da montanha, e brilhou entre as oliveiras. Os três sábios olharam em volta, procurando castelos, fortificações, torres, paredões e todas as coisas características de uma cidade real. Nada disso viram, e o que era pior, nem sequer tinham sido levados à cidade, mas sim a uma gruta que ficava um pouco afastada da estrada. A luz maravilhosa da estrela, penetrando através das aberturas, mostrava aos três viajantes uma criança que dormia embalada por sua mãe. À volta de sua cabeça se tinha formado uma luminosa auréola semelhante a uma coroa. Mas, apesar disso, os homens não ousavam entrar e profetizar honras e poderoso reinado àquele pequeno e pobre ser. Retiraram-se silenciosamente e nada acusou a sua presença. Fugindo dali, desceram a montanha, dizendo uns para os outros: vimos em busca de pobres tão miseráveis quanto nós? Trouxe-nos Deus para que, escarnecendo-o, predissessemos honra ao filho de um pastor? Essa criança nunca passará da humilde condição de vigilante de carneiros. A seca riu baixo, como para si mesma, e inclinando-se para os fidalgos ouvintes, disse: há muitas coisas tão áridas quanto um deserto de areia, mas nada há mais estéril do que um coração humano dominado pelo orgulho. Não tenho razão? Não se tinham os homens afastado muito quando lhes veio a ideia que, com certeza, se tinham transviado e tomado erradamente outra estrada. Ergueram então os observadores olhos em busca da estrela que os guiaria ao verdadeiro caminho, mas aquela que os tinha conduzido por todo o deserto, desde o Oriente, havia desaparecido dos céus. Os três estrangeiros que ouviam a seca fizeram um rápido movimento e nos seus rostos estampou-se uma profunda tristeza. Isto que vos acontece, observou a seca, vem mais uma vez demonstrar quão falho é o juízo humano, pois muitas vezes condena as bênçãos que recebe. Porém, podeis estar certos de que, ao se saberem abandonados pela estrela, aqueles três homens sábios compreenderam logo que tinham pecado contra Deus. Mas aconteceu-lhes, e a seca tinha raivosos tons, justamente o que acontece com a terra no outono, quando as grandes chuvas começam a cair. Estremeceram de terror, como que sacudidos por trovões e relâmpagos, e as suas almas ficaram enfraquecidas e humilhadas, como se a grama tenra tivesse nascido nelas. Por 3 dias e 3 noites vagaram pelo país, indagando por toda parte pela criança que deviam adorar. Nesse íntere, a estrela continuava invisível. Sofreram então a mais opressiva angústia e o desespero que criaturas cada vez mais desnorteadas podem sofrer.
No terceiro dia chegaram até este poço para beber. Então seu pecado lhes foi perdoado. Ao se inclinarem sobre a água, viram lá no fundo refletida a estrela que os tinha trazido do Oriente. Ergueram-se instantaneamente e dos céus ela os guiou novamente à gruta de Belém, onde, prosternados diante da criança, disseram: Nós te trazemos recipientes de ouro cheios de incenso e especiarias raras. Serás o maior rei que terá vivido sobre a terra, desde a sua criação até a sua destruição. Então a criança levantou as mãos sobre as suas humildes cabeças. Quando ousaram erguê-las, ó maravilha, viram que o menino lhes tinha dado presentes tão grandiosos como só um rei pode conceder. O mais velho dos sábios tinha se transformado em forte jovem, o leproso estava curado, e o terceiro era agora um homem belo. E foi-lhes dito que seriam gloriosos e que se tornariam reis cada um em seu reino. A seca fez uma pausa na história e os três ouvintes a elogiaram, dizendo: Falaste bem, mas o que me surpreende, disse um deles, é que os três reis magos nada tivessem feito em benefício do poço que lhes revelou o aparecimento da estrela. Teriam eles esquecido uma tal bênção? Não foi perpetuado este poço, falou o outro estrangeiro, a fim de relembrar a humanidade que a felicidade que se perde nas alturas do orgulho e glórias vãs poderá ser encontrada novamente se a procurarmos na humildade sincera? São os mortos piores do que os vivos? Perguntou o terceiro. A gratidão desaparece naqueles que moram no paraíso? Ao ouvir isso, a seca, dando um pavoroso grito, levantou-se num salto. Tinha reconhecido os viajantes, compreendeu quem eram aqueles homens e fugiu como louca, a fim de não os ouvir, pois eles, chamando seus escravos, lhes ordenavam que despejassem no poço o conteúdo dos inúmeros odres que os camelos carregavam e enchessem o pobre poço seco com a água que os três reis magos tinham trazido do paraíso. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.